Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você veio na casa de Deus para nós orarmos e buscar a face do Senhor, porque isso é muito bom, é muito gratificante, ter força de vir ao templo para buscar a Deus. Eu sei que alguns trabalham, chega cansado, né? E não tem força de vir. Outros trabalham até mais tarde, mas você teve o privilégio de vir à casa de Deus para orar e para buscar ao Senhor. Abra comigo Salmo 113, 4 até o 9, ou 5 até o 9. Salmo 113, 5 ao 9. Muitos talvez sabem, decora o texto. É sempre mencionado estes versículos tão lindos que está na palavra de Deus. 113, e 5 a 9 diz: Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém? Tomem assento, meus queridos irmãos. Aqui começa dizendo: quem é como o Senhor nosso Deus? Não tem como o nosso Deus. Nem na terra, não existe, não tem, para fazer benefícios, para abençoar o necessitado, o pobre, o oprimido, o ser humano que necessita de um favor divino. Começa dizendo que ele habita nas alturas. Não tem ninguém que habita em um lugar tão elevado, tão alto, como o nosso Deus. A expressão bíblica está dizendo que ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Isaías viu nessa visão e disse palavras semelhantes. Ele habita sobre um alto e sublime trono. E o salmo aqui que nós lemos está dizendo: quem é como Deus que habita nas alturas? Não tem ninguém que habita tão alto como ele. Mas a sua bondade e a sua misericórdia, ela está sempre pronta, está sempre presente para alcançar, principalmente os seus filhos, e alcançar também aquele que ainda não é filho, mas de repente começou a conhecer a Deus, e aquela pessoa vem clamar das profundezas. Ele pode ouvir. Nós sabemos que, à luz da Bíblia, as palavras de Isaías, eu até citei domingo aqui, Isaías 64, 3, se não estou equivocado,
está o profeta dizendo que desde a antiguidade não se viu, não se percebeu com os ouvidos e não ouviu um Deus como Ele, desde a antiguidade, desde o princípio da criação, da eternidade, não se viu, nem se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu um Deus como o nosso Deus. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera. Ele trabalha, ele luta, ele peleja em favor daqueles que nele espera e que têm confiança em Deus. Agora é claro que nós precisamos crer no Senhor. Crer de todo o coração sem duvidar, para alcançar os seus benefícios. E nós, o cristão, nós muito precisamos da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus sobre as nossas vidas. Mas com certeza, conforme a palavra do Salmo, Ele habita nas alturas, no alto. E também diz que Ele se curva, Ele se mexe, Ele se curva, para ver o que está nos céus e para ver o que está na terra. É isso que diz a Bíblia. Para ver o que está no céu e na terra, Deus contempla. Deus vê. A Bíblia diz que o olhar do Senhor, ele é como chamas de fogo, e todas as coisas estão nuas e patentes ante o olhar de Deus. Nada se esconde. Davi, um dia, ele disse que se subir ao céu, aí tu estás. Se eu fizer a minha cama no Seol, nas trevas, na escuridão, tudo é luz perante Deus. Se ele tomar as asas da alva e se afastar, talvez, da extremidade da terra e para uma extremidade do oceano, ou ir para a lua, tudo está perto dele e diante dele. E meus queridos, Deus se curvar, e no versículo 7, está dizendo que Ele levanta o pequeno, Ele levanta do pó, que do pó levanta o pequeno, e do monturo Ele ergue o que tem necessidade. Ele ergue o necessitado. Eu já falei aqui outras vezes, eu gosto de falar disso de vez em quando, porque quando eu medito nestas coisas e leio, eu fico bem maravilhado com a essência de Deus. Um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que não habita em templos feitos por mão de homens, mas Ele habita nos céus. Um Deus que está rodeado de anjos, querubins, serafins, um Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. Ele se curva para ver, Ele atenta e Ele ergue o pequeno do pó. E do monturo Ele tira, Ele ergue o necessitado, para exaltar aquela pessoa,
para fazer assentar com os príncipes do seu povo. Deus está dizendo aqui que Ele tira da miséria, Ele tira do anonimato, e Ele coloca em destaque, em posição elevada. Ele honra o pequeno e o simples. E Ele coloca aquela pessoa assentado com os príncipes do seu povo. É isso que Ele faz. E faz com que a mulher estéril, que não gera filhos, seja alegre mãe de filhos, habite em família e seja alegre mãe de filhos. Aqui, meus irmãos, está parte das grandezas que Deus Ele pode fazer. Parte de milagres, de benefícios, que o olhar de Deus está voltado para estender as suas mãos e fazer milagres e maravilhas. Nós podemos buscar viver na presença dEle, empregar o nosso tempo de cristão salvo, redimido, para servir a Deus com alegria, porque nós não teremos perdas, nós não teremos prejuízo, nós não teremos decepção. Nós podemos ter decepção com o homem, com o ser humano, com a mulher, com o jovem, com o patrão, com o empregado, com o amigo. Podemos ter decepções, mas com Deus não. Deus não decepciona ninguém. Deus, Ele contempla a vida do seu povo e dos seus filhos, e as suas mãos estão sempre estendidas para abençoar. Aleluia! Suas mãos sempre estão estendidas. E Deus, Ele sempre deseja fazer. Todos os feitos de Deus, todas as obras de Deus, o seu nome é glorificado. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Deus faz estas coisas. O que é, voltando um pouquinho atrás, quem decepciona é o ser humano. O ser humano que se torna ingrato e que às vezes procura trazer prejuízos sobre alguém, mas Deus não faz isso. E quem procura fazer isso, não está no Espírito de Deus, está na carne, e às vezes até usado pelo inimigo. Jesus um dia disse que Ele escolheu a voz 12, falando com os discípulos, mas um deles era um diabo. Mas Ele escolheu 12, e um se tornou um demônio, se perdeu, foi ingrato, ele não correspondeu ao chamado, à escolha que o próprio Filho de Deus o escolheu. Fez parte do colégio apostólico, dos 12 escolhidos que Jesus escolheu. Então ele decepcionou, mas Jesus não. Jesus não decepcionou. Bendito seja Deus. Jesus sempre está com as suas mãos estendidas para abençoar, para enriquecer, para fortalecer o coração, a vida e a alma do cristão. Bendito seja Deus. Sempre é bom entender que Deus
à luz da sua palavra. E dentro do texto que nós lemos, ele é o que procura. Se não estou equivocado, no Salmo 101, a Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Para que ande comigo, disse Deus, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. E quando nós servimos a Deus de coração, nós não vamos ter perdas, jamais. Nós seremos abençoados, beneficiados. Por quê? Nós procuramos servir a Deus com a alegria do nosso coração. E esse Deus que está sempre voltado ao ser humano, ao homem e à mulher, com certeza, no tempo certo, Ele vai vir ao encontro do necessitado, do que está no monturo, do que está no pó, do pequeno, do simples, do faminto, para trazer a ele ou a ela um refrigério. Biblicamente, Isaías está dizendo que o Senhor virá e Ele trará consigo o salário, diante da sua face o galardão. Ele vai galardoar e Ele vai dar o salário aos seus trabalhadores. Talvez não seja em moeda corrente, em dinheiro. Eu entendo que Ele vai dar o pago, conforme as palavras de Paulo, em forma de galardão, galardoando os seus trabalhadores, dando o galardão, dando a recompensa. Paulo diz que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo nós vamos receber, pelo nosso trabalho, pela nossa obra em Deus, pelos nossos feitos. Os irmãos observam que a dedicação a Deus nos seus feitos, ela é tão rica e ela é tão gratificante, que Jesus usa a expressão de um copo de água fria, dizendo que aquele que der um só copo d'água fria a um dos meus pequeninos, a um discípulo, de maneira nenhuma aquela pessoa vai ficar sem o seu galardão. Ele vai vir, ele vai assalariar, ele vai galardoar. E o cristão vai receber o pago. Assim como os ímpios também receberão o pago de suas desobediências, de seus pecados, de suas maldades, de seus erros, eles vão receber o pago. A igreja também receberá o pago, mas de uma forma diferente deles. O pago que nós vamos receber é o galardão, é a recompensa por todo o nosso trabalho. Aqui, meus irmãos, nós entendemos que Deus, Ele é tremendo, e nós precisamos levar a sério, porque um dia Ele virá prestar conta comigo e contigo. Se nós olharmos as parábolas, principalmente a parábola dos 10 talentos, o seu senhor, quando saiu, ele deu 5 talentos para a um dos servos. Ele deu 2 para o outro servo. E deu 1 para o outro servo. E ele disse que um dia ele voltaria. E ele voltou e foi fazer um acerto de conta com eles.
Aí o que recebeu 5, prestou conta de 10, o que recebeu 2, prestou conta de 4, e o que recebeu 1 ficou com medo. Ele sabia que o seu Senhor era sério, era justo, era rígido, era duro, e ele ficou com medo, enterrou na areia. E na prestação de conta ele traz: ó, Senhor, eu sabia que tu eras assim, fiquei com medo, enterrei, está aqui o seu talento. Olha a sentença que ele recebeu pela negligência do que ele havia recebido do seu Senhor para trabalhar. E o seu Senhor disse, chamou ele de servo mau e negligente, que deveria então não ter aceito o talento, que o seu Senhor poderia entregar aos banqueiros, a outras pessoas, e na prestação de conta ele teria mais. E ali aquele servo foi sentenciado por uma obra chamada negligência. Negligência. Ele foi sentenciado por essa razão. O que recebeu 5 e o que recebeu 2, trabalharam e granjearam. Essa era a finalidade do seu Senhor. Entregar os talentos para que eles granjeassem outros talentos. Ele não queria deixar os seus valores parados, enquanto ele se ausentasse para outro país e depois voltasse para uma prestação de conta. A palavra que dá a nos entender com muita clareza. Jesus, ele é o Senhor dos dons, dos talentos. Ele entregou a igreja. E ele foi embora para um lugar distante, para outro país. Ele disse que um dia ele voltaria para um acerto de conta com a igreja, para chamar a igreja, para levar a igreja a um tribunal, para que a igreja fosse julgada também. Não é um julgamento como o ímpio vai ter, o julgamento da igreja será diferente. Um julgamento para receber o seu salário de trabalhador no reino, para receber o seu galardão, para receber a bênção do seu trabalho, do seu esforço, da sua luta, durante o tempo da peregrinação aqui, até o dia da chamada para a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. E meus queridos irmãos, nós sabemos perfeitamente que esse Senhor que distribuiu o talento aos servos, ele distribui talento na igreja. Todos aqui têm talento. Eu duvido que alguém aqui não tenha talento. Eu estou direto no Planalto, nós queremos fazer a pré-inauguração da igreja do Planalto até o dia 10, dia 15 o máximo. Estamos lá lutando, estou com eles lá, estou aguentando o repuxo. Tem dia que só a graça, mas estou aguentando. Ontem o sol queimava até o osso, mas estamos lá. E tem 2 irmãs lá, que uma leva água gelada para os obreiros, pessoal lá, e tem outra irmã que toda tarde, 3:30 da tarde, ela aparece lá com uma bandeja de cuca, uma bandeja de bolo, uma garrafa de café. Hoje eu fiquei até com pena dela, naquele solão quente, aquilo estava fervendo, parece que nós estávamos numa sauna lá. Chega a irmãzinha com uma bacia de bolo e uma garrafa de café, eu fiquei com pena dela. Eu disse: irmã, mas a senhora faz isso todo dia? Eu sei que o melita custa 10, 11 reais o pacote, não é muito caro, mas todo dia
vai encarecer. Eu acho que eu vou ajudar a senhora, vou dar uns pacotes de café aí, para a senhora faz muito, muito benefício para os irmãos aqui. Mas, irmãos, à luz da Bíblia, parece ser um trabalho insignificante, pequeno. Mas ela faz aquilo ali com tanto amor, com tanto carinho. Certo? Quando eu vejo ela fazendo aquilo, eu me lembro do sacrifício de Abel, preparando o melhor que ele tinha, com todo o amor da sua alma, para levar e oferecer com toda a dedicação para o seu Deus, para o seu Senhor. Olha, irmãos, ela será galardoada. E os irmãos, analisem a fidelidade de Deus. Deus, ele salvou a prostituta Raabe e a casa da sua família, porque ela escondeu os homens de Deus na casa dela. Ela escondeu os espias, certo? Porque os homens da cidade viram que entrou homens grandes, que veio de uma forma diferente, eles entenderam. Eles estavam indo para espiar a terra. E ela esconde os homens de Deus na casa dela. E eles foram livres da morte. Não conseguiram pegar eles para destruir. Ela só queria que eles tivessem misericórdia dela e da sua família quando eles tomassem a terra. E ela e a sua família foi salva. A prostituta Raabe. Deus dá o livramento para uma prostituta que faz o bem para dois homens de Deus. Colocando isso aqui, eu quero explicar aos irmãos, de uma forma bem fácil de entender, como Deus é fiel, como Deus, ele dá o pago, como Deus, ele galardoa. Ninguém trabalha de graça para Deus, ninguém. Um dia o Senhor dará o pago aos seus trabalhadores. Isaías está dizendo que o Senhor virá e trará consigo o seu salário para pagar os seus trabalhadores, e diante da sua face o galardão para galardoar. Então, irmãos, mais outra coisa, vale a pena o crente ser fiel. E para ser fiel hoje, nós temos que pagar um preço caro. É caro o preço da fidelidade. É caro. Mas a Bíblia diz, para ser fiel até a morte, que o Senhor dará a coroa da vida no final. O Senhor dará o pago. Ele dará. Tudo que você fez, tudo que você fizer, ele dará o pago. Agora tem uma coisa, vamos cuidar para nós não fazer coisa ruim. Eu estava lendo hoje, eu estava meditando e lendo, dizendo que ninguém oprima o seu irmão em negócio algum. Aqui está falando de negócio. É o apóstolo que está falando de negócio. Um dia desse eu tive que resolver uns problemas aí entre irmãos que, por causa de negócio, a coisa estava pegando fogo. E que ia sair bala lá. Tive que resolver. E o apóstolo está dizendo que a ninguém defraudeis, certo? E não oprima o seu irmão
em negócio algum, ou em nenhum tipo de negócio. Porque Deus é vingador. Já pensou, se eu for infiel com meu irmão em algum negócio e oprimir ele, coitado de mim. O evangelista Sérgio, ministrando a lição domingo aqui, ele disse: mas não tem servo predileto, não. Nós temos aqui o servinho, eu chamo ele de servinho, mas é uma brincadeira, para descontrair, mas é um servinho de Deus, fiel. Mas Deus não tem servo predileto que pode errar, que pode pecar, que pode oprimir o seu irmão, que não fique impune. Ou mais cedo ou mais tarde, aquele que oprimir o seu irmão em qualquer negócio, que lograr, Deus é vingador e vai vingar dele. Tudo que o homem semear, também colherá. Isso é bíblico. Agora, diante desses cuidados de Deus, que Ele habita nas alturas, para ver o que está nos céus e na terra, e se curva para ver, e Ele começa a atentar para o necessitado, para o que está no pó, para o que está gemendo, para Ele livrar, para Ele exaltar, para Ele tirar, para Ele erguer. Quando Israel estava lá no Egito, gemendo, no massacre de Faraó, Deus disse assim: olha, eu descerei para ver esse negócio, eu vou checar, porque o gemido do povo hebreu tem chegado diante de mim, o seu clamor, a sua dor, a sua angústia, tem chegado perante mim, disse Deus. Eu vou descer, eu vou checar, eu vou ver, eu vou sondar esse negócio, vou ver o que está acontecendo lá, porque o clamor dele sobe perante mim. E Deus desce, mas não deu outra. Não deu outra. Coitado do Faraó. Comeu o pão que o diabo amassou, pagou caro. Pagou um preço muito caro. Deus livra o seu povo. Ele estende as suas mãos e dá o livramento. Ele desce para ver, para checar, analisando o clamor do povo hebreu que subia perante a face do Senhor. Então, meus irmãos, Deus não deixa nada oculto. Deus, Ele é vingador. É o que está dizendo a palavra. Então, meus irmãos, cabe à igreja, cabe a nós, procurar ser fiel a Deus. Manter a nossa fidelidade a Deus, ser fiel ao Senhor. Custe o que custar. Não importa se alguém te defraudou, não importa se alguém fez errado, deixa ele, deixa ela. Não vai tomar como exemplo o erro de outrem para você fazer o mesmo. Toma como exemplo quando você vê a ruína do cidadão ou da cidadã pagando o preço. Então isso você pode tomar por base. Não vou fazer porque eu também vou pagar. Isso é bíblico. Existe uma lei. A lei da sementeira, tudo que semeia, colhe. Eu vou continuar sendo fiel. Um dia um obreiro disse para mim: pastor, o senhor não se escandaliza com tanta coisa que tem acontecido? Disse, não escandalizo não. Eu não escandalizo não. Jesus disse que é mistério que venha o escândalo. Não deveria de vir, mas pode vir. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. E quem escandalizar um dos pequeninos. Jesus disse que é melhor que ele não houvera nascido. Ou é melhor pegar uma pedra de mó, de atafona, colocar no pescoço e se suicidar. Eu falei isso um dia para um irmão da igreja, muito velhaco. Eu digo: meu irmão, por que você não arruma uma pedra, amarra bem no mar ou no rio que tem aí? Mas pensa num homem brabo contra mim, era um serrano, brabo. Ele disse: isso é conversa de pastor? Eu disse: não, isso é conversa da Bíblia, de Jesus. Eu vou ler para você, aí li para ele.
Porque ele está escandalizando uns irmãos, oprimindo uns irmãos, logrando uns irmãos. Aí, eu disse, não é conversa de um pastor, é conversa de Jesus, está aqui. Hã? Não é só dinheiro, qualquer negócio. Um dia eu disse para um cidadão que gostava de fazer seus negócios com os irmãos, mas ele era assim, tipo Jacó. Eu disse, meu irmão, isso aí não serve para mim. Não, pastor, mas a gente tem que ganhar. Ele disse, tem que ganhar, é óbvio, é justo, mas ganhar dentro de uma limitação. Agora, você quer ganhar esfolando o teu irmão, tirando tudo que o seu irmão tem? Deus é vingador, cuida desse negócio. Porque uma hora você vai cair na mão de Deus, ou mais cedo ou mais tarde. Não faça esse tipo de coisa. Procura fazer negócio justo, você é um cidadão inteligente. Procura fazer negócio justo, que você venha ganhar a tua margem, mas não judia do seu próximo, não oprima ele, porque Deus é vingador. Você quer ser abençoado? Várias vezes você pediu oração para mim orar por você e te abençoar, e eu fiz isso várias vezes. Mas procura ter um coração aberto e medir as coisas, para você não despenar o teu irmão. Cuida disso. Ele gostava de negociar. Ele tinha esse vício. Um dia ele chegou para mim e disse, olha, meti a faca hoje, sangrei. Eu digo, mas Deus vai te sangrar também, vigia. Deus vai te sangrar também uma hora dessa. E aí mais tarde, ele estava pagando um preço, sofrendo, irmão, sofrendo. Aí eu cheguei lá e disse, eu lhe falei. Ele ria e chorava no mesmo tempo. Ele era um homem de negócio, mas ele tinha esse espírito de Jacó. E aí ele pagou um preço caro. E olha, mas aquele irmão, eu ganhei eles para Jesus. A esposa dele era macumbeira, mas ela se tornou uma mulher de Deus. Era uma mulher que orava 2, 3 horas pela madrugada. Recebeu um ministério de oração, mas ele nunca se converteu. Nunca. E um dia mais tarde, de tanto ela orar, Jesus batizou-o com o Espírito Santo. Ele começou a conhecer a Deus. E ele pagava o preço. Enquanto o diabo vinha, bombardeava ele. Ele disse que antes dele ser crente, ele batia o bumbo lá na praia, lá para chamar a bicharada. Eles pertenciam a terreiro e essas coisas. Ele disse, não, mas agora você é salvo. Claro que luta vai ter sempre. Mas procura fazer os seus negócios honestos, que Deus vai abençoar, porque você tem uma esposa que ora. Você tem uma esposa que tem visões de Deus. Você tem uma esposa que Deus mostra as coisas para ela. E Deus, Ele tem cuidado dos seus. E Ele supre a necessidade. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai te dar. Deus vai te abençoar. E muitas vezes Deus abençoou ele prosperou. Ele prosperou. Porque Deus tem cuidado dos seus. A Bíblia é que diz. Então, meus queridos, mesmo que o vento esteja forte na nossa vida, mas vamos procurar ser fiel a Deus, ser fiel à igreja, ser fiel aos nossos irmãos, à nossa comunidade. Sendo fiel até a morte, receberemos a coroa da vida. Jesus disse no Evangelho de Mateus 6:36, para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescenta. Foca no reino. Dedica a sua vida no reino, nas coisas de Deus. Porque a palavra de Jesus, as demais coisas Ele vai acrescentar, Ele vai abençoar, Ele vai dar, Ele vai fazer. Porque você é filho dEle e Ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz que Ele tem cuidado de vós. É Ele que cuida.
Jesus diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Nada. Tudo nós dependemos de Jesus. Hoje está um pouco difícil depender tudo de Jesus, né? Porque hoje os crentes têm tudo, né? Está tudo fácil, temos tudo. Temos casa, temos carro, temos ar-condicionado, temos um bom café, temos uma boa cama daquela que dá de dormir espalhado. Temos tudo hoje. Tem o São Donato aqui pertinho. Temos tudo. Mas tem coisas que nós não conseguimos fazer, que os médicos não conseguem fazer, que por mais que você tenha dinheiro ou condições, você não vai conseguir fazer. Você precisa de Jesus. Você precisa dele, nós precisamos dele. E foi ele que disse que sem ele nada nós podemos fazer. Buscando primeiro o reino de Deus e a justiça, ele vai acrescentar, ele vai dar, ele vai atender. Mateus 7, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, e aí teremos com abundância. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é supridor. Deus, Ele é o consolador através do Espírito Santo que Jesus enviou. Agora nós precisamos ser fiel, ser fiel ao nosso patrão, ser fiel ao nosso cônjuge, ser fiel à igreja. Hoje tá um pouco difícil dessas coisas, né? Cada um quer viver do jeito que quer, né? E andar de qualquer maneira, não obedece mais pai, mãe, não obedece mais pastor, né? Hebreus está dizendo: lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Isso é para imitar, isso é para obedecer. A fé dos quais imitai, e atentando para a sua maneira de viver. Isso é importante, irmãos. Isso é muito importante para a vida da igreja. Quem é que dá pastor para a igreja? Não é Deus, não é Jesus. É Deus é que dá pastores para a igreja. Então nós precisamos manter o nosso perfil de obediência a Deus, de humildade, servindo a Deus com graça e com sabedoria, buscando a Ele e confiando nele, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia! Ele abençoará a sua vida, Ele mudará o seu cativeiro, Ele renovará suas forças. Isaías está dizendo que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, subirão para as alturas, não se cansarão e não se fatigarão. Os jovens que têm força, eles cairão, mas aqueles que confiam em Deus, sobem para as alturas. Galga posições, aleluia, serão abençoados, porque há uma promessa de Deus sobre a nossa cabeça. O apóstolo, escrevendo uma de suas epístolas, disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Todas. Nós somos portador de uma promessa. Há uma herança que nós vamos herdar.
há uma herança, essa é nossa, mas nós precisamos permanecer no caminho, permanecer fiel, para que no dia do Senhor sejamos nós coroados. Nosso Deus, Ele habita no alto, Ele se curva, Ele atenta, Ele vê, Ele ouve, Ele contempla, e Ele dará o pago, Ele dará o livramento, no momento certo, na hora certa, e Ele confortará o seu coração, te dando segurança, certeza, suprindo a sua necessidade, da sua família. Nós precisamos viver mais com fé e pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E mais outra coisa, se o justo recuar, Deus está dizendo pelo ministério do escritor aos Hebreus, que se o justo recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Não tem prazer. O justo viverá da fé. E se o justo recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Interessante, se nós for lá para Ezequiel, a Bíblia diz que se o justo se desviar, no acerto de conta, a justiça que ele fez quando ele era justo não será mais lembrada. Vai ficar entregue ao esquecimento. Só se ele reconciliar de novo e voltar a praticar as primeiras obras. Aí se recobra. Aí há perdão de Deus e aí há vitória de Deus. Mas se o justo recuar, Deus não tem prazer nele, e as obras que ele fizera não será mais lembrada, só se ele permanecer. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para nós orar, são 9:08. Queremos orar. Se tiver alguma necessidade, pode trazer aos pés de Jesus, crendo que Ele galardoa aqueles que nele esperam e que busca a sua face, a sua presença. Eu creio. O escritor diz que nós precisamos crer que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele galardoa, Ele dá galardão a quem nele confia, a quem nele espera, a quem Ele busca, a quem permanece fiel a Deus. Bendito seja Deus. Nós temos aqui um pedido de oração, irmã Catarina, que está com problema nos rins, vamos orar por ela. Continuaremos a orar também por eu esqueço o nome dele, está em Tubarão. Ricardo, ele estava vindo com a esposa, ela está firme, ele ainda não decidiu, mas já está vindo com ela. Tem um nódulo na coluna, já foi operado por voltou, e nós estamos orando por ele. Estou me lembrando sempre dele nas orações e colocando diante de Deus. Também outra irmã que sempre vinha nas noites da Vitória, ela trabalha na Catarinense ali, ela sempre pede para nós orar pelo filho dela, e a gente sempre apresenta ele a Deus. Também a irmã Terezinha Mota, a irmã Luísa e a Eliane estiveram visitando ela agora há pouquinho, e a irmã Alexandra. Vamos orar por ela também. Se vocês lembrarem de alguém mais que está enfermo, vamos orar por eles, confiando no milagre de Deus. Tem mais alguma necessidade? Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, no glorioso nome de Jesus, oramos, Senhor, por todos os enfermos que aqui mencionamos seus nomes. Senhor, é pela fé e através da fé. Eu creio, Senhor, que Tu podes repreender o câncer, as células cancerígenas, o tumor. Jesus, no Teu sangue,
e no teu nome que é poderoso. Urra magachanda ramagai. Senhor, este pedido, a irmã Catiane, eu apresento a Ti. A nossa irmã, Senhor, também, o moço que está em Tubarão, com tumor na coluna, apresento a Ti aos céus agora, juntamente com a Tua igreja, Senhor. É a oração da fé que salva doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E nós oramos agora, nós fazemos agora a oração da fé. Senhor, porque eu creio que Tu existe e que Tu galardoa aqueles que Te buscam, aqueles que creem, aqueles que confiam. Entra com providência, Senhor. Opera o milagre nestas vidas. Repreende estes males. Desenvolve o crescimento, Senhor, da nossa irmã que pede em favor do seu filho. Todos os enfermos da Tua casa, Jesus, apresentamos e levamos eles perante a Tua face. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu podes curar, Tu podes libertar estas vidas oprimidas pelo poder do Teu sangue, Jesus, e do Teu nome. Dá saúde, liberta, sara, repreende os demônios que se levantam, todos os espíritos demoníacos que se levantam para impedir a obra, a caminhada, para trazer perturbações à Tua igreja, para trazer perturbações à liderança. O Teu sangue tem poder. Nós oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos todo o mal, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor, amém.